Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. Nada como ir começando o ano na presença do Senhor, né? Vamos colocar em pé? Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, Senhor, que é, na verdade, incompreensível, Senhor. Sabemos, Senhor, que não merecemos, mas o Senhor tem nos amado, tem nos cuidado, Senhor. Somos gratos, Senhor, por esse ano, Senhor, que está se iniciando, Pai. Queremos, Senhor, permanecer firmes, Senhor, na tua presença, Pai. Abençoa, Senhor, essa manhã. Nós desejamos, Senhor, a tua presença aqui no nosso meio, Senhor. O Senhor é o nosso convidado de honra, Senhor. Ser presente, Senhor, derrama, Senhor, teu Espírito Santo, ó Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, Senhor. Queremos estar com os nossos corações preparados, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Queremos te louvar, te adorar, Senhor, com as nossas vozes, Senhor, com o nosso corpo, com o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e me deu sobre todo nome nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará.
conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Oh, Jesus, te adoramos. Teu nome Te sobre adoramos, todo Jesus. nome. Nos curvamos diante do nome pelo qual nós somos salvos. O nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, porque somos pecadores, mas o Senhor tem nos aceitado, o Senhor não nos condenou, o Senhor nos perdoou. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Aleluia. Eu me deparei com Aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado
é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Tua presença aqui em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte e vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra me oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Esse amor que nos constrange, Jesus. Nós não merecemos, Senhor. Nós não somos dignos desse amor, porque nós pecamos contra Ti, Senhor. Nós voltamos as nossas costas para o Senhor, mas mesmo assim o Senhor veio nos buscar. O Senhor desceu da sua glória, se despiu de toda a sua majestade para morrer na cruz do Calvário por nós. E nós não temos outra coisa a fazer a não ser nos rendermos a Ti, a dedicarmos a nossa vida ao Senhor, a retribuirmos esse amor tão grande, Senhor, que nos conquistou, que nos envolveu. Nós não conseguimos, Senhor, ficar longe de Ti. A nossa alma está apegada a Ti até o fim, Senhor. Nós não temos para onde ir, Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Aleluia. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome
criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. E o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. E os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, santo para sempre. O teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo para sempre. Santo, santo, é teu nome, Jesus. Santo, santo. Te adoramos, Jesus. Santo, santo, santo és, Rei do universo. Santo, santo para sempre. Santo, 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 santo para sempre. Isso quer dizer que nós estamos nas mãos do Senhor. Não há ninguém nesse mundo que governe essa terra que nós vivemos. O mundo está de pé, porque Deus manda nessa terra, nesse universo que nós vivemos. Amém? As coisas parecem que estão despencando, mas a terra, os céus e todo o universo depende e está sob os pés do Senhor. Amém? Você crê nisso? Por isso nós podemos confiar, porque não há outro Deus para nós, mas o Senhor Jeová está no comando de tudo. Por isso nós podemos nos tranquilizar diante dos desafios, diante das provas, diante das provocações do inimigo. Nós podemos descansar debaixo das asas do Senhor. Amém? Nós podemos crer que Ele é o Deus que visitou a cova do leão, quando os amigos de Daniel foram jogados lá, quando na fornalha de fogo 7 vezes esquentada a mais, Ele estava lá para livrar os seus, Daniel e seus amigos do fogo. Então nós podemos descansar no Senhor, porque a palavra do Senhor é viva, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Não há palavra igual à palavra do Senhor. E quando a palavra do Senhor chega na casa de Zaqueu, o Senhor disse: a salvação chegou nessa casa. Nós precisamos nos colocar debaixo do poder e da autoridade da palavra do Senhor. E nós precisamos nos render à sua palavra e proclamar a palavra da salvação, a palavra do Senhor, que corta mais do que qualquer coisa. É possível cortar os corações, é possível partir do meio. O Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa nas nossas vidas e na vida de qualquer pessoa que crê. Por isso nós podemos cantar: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Amém? Nós queremos orar. Se você tiver alguma enfermidade, alguma doença, alguma coisa que te incomoda na sua vida ou na vida da sua família, você pode vir aqui para que a igreja, nós que estamos aqui, nós não estamos aqui para simplesmente ficar sentado numa cadeira assistindo, mas nós somos chamados para participarmos da fé do Senhor, da palavra profética, da palavra de Deus, da palavra que cura, da palavra que salva, da palavra que sara, da palavra que levanta da morte, da palavra que traz vida para o nosso coração. Nós podemos crer, nós somos chamados para sermos aqueles que creem. Por isso nós vamos exercitar a nossa fé, a fé que Deus tem colocado no seu coração, para remover os empecilhos que impedem de acontecer na nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? Nós vamos orar por algumas enfermidades, mas eu gostaria que nós orássemos, né? Que todos nós pudéssemos levantar um clamor, né? Para que essas pessoas sejam livres, sejam alcançadas. Amém? Então, nós vamos nos levantar. Queria chamar a Tereza aqui, e se você também tiver alguma coisa, você pode crer, vir aqui, que nós, igreja, vamos orar. Queria que a Tereza falasse aqui, rapidinho, a respeito da família. Bom dia, irmãos. Eu cheguei aqui, eu falei com o Marcos e Carlete para a gente estar orando por um sobrinho meu. Ele chama Mauro, ele é casado com a minha sobrinha Suzana, filha da minha irmã mais velha. Ele apareceu uma suspeita de um câncer, né, na linfo, e ele tem passado muito mal, está no hospital já essa semana, acho que desde o ano novo, né, Ju? Ele internou várias vezes, vai e volta, foi transferido para um hospital em Sorocaba, que chamaram ele para ver se conseguiam resolver isso, né? Mas como o exame dele não deu conclusivo, eles não estão querendo operar ele, mas só que ele sente muita dor, assim, está à base de morfina. Minha sobrinha ontem, conversei com ela um pouquinho, ela falou que ele está bem, assim, dopado por remédios para evitar a dor, e está inscrito numa vaga cross para um hospital oncológico chamar ele e fazer a cirurgia. E analisar o caso geral. E ela chegou até a comentar com a família, assim, que se não conseguir pelo SUS, vamos ter que dar um jeito de... Ela falou de fazer até particular essa cirurgia. Mas o que eu tenho orado, assim, coloquei no nosso grupo de oração, o Marco, Arleto, os irmãos têm orado, é que Deus abra essa porta para ele, de um cirurgião torácico, né, que seja um bom cirurgião, que seja usado pelas mãos de Deus, que abra a porta da vontade de Deus para a vida dele, principalmente que alcance o coração dele na confiança de que o Senhor está no controle de tudo, na vida da Suzana. Eu mandei mensagem para ela agora aqui da transmissão da igreja, espero que eles estejam ouvindo, que realmente Deus é maravilhoso, e ainda que possa acontecer o pior com a gente, a eternidade está aí para a gente, né? Todos nós sabemos que muita coisa pode acontecer com a gente, mas o mais importante de tudo é a nossa salvação em Cristo Jesus, a eternidade do céu, que Ele veio para nos resgatar desse mundo tenebroso, amém? E gostaria também de orar pela minha sobrinha Rosana também, que vai retirar uma das mamas agora dia 21, dia 22, também com o mesmo problema de um tumor. Mas que eu acredito que ainda vamos ver muitos milagres esse ano na minha família, como eu vi esse ano da cura do meu neto, que nós oramos aqui, Deus levou ele nessa vaga cross, arrumou uma UTI particular para ele, operou ele, nós não gastamos um centavo nisso, Deus foi na frente, né, e o meu neto está curado. E tantas outras coisas que Deus tem feito nas nossas vidas. Deus me trouxe no coração assim, um testemunho que o Marco colocou no grupo, né, de alguns irmãos pastores que estão sofrendo também com o câncer, né, de que como que está esparramado pelo mundo o sofrimento, né, mas o importante é nós permanecermos na fé de que o Senhor tem operado grandes coisas dentro de cada situação. Essa semana também eu passei muita dor nas pernas, estou fazendo tratamento com injeção, com anti-inflamatório.
me arrastei por um período, mas o Senhor é bom. Tenho aprendido com o Senhor que não é pelas nossas forças, é pelas forças dEle. Amém? Acho que muita gente aqui conhece o Haroldo de Jundiaí, né? E ele tem sofrido já há 3 anos com a doença do câncer, né? E nós queremos orar por ele. E também um amigo da gente, Paulo Ricardo, lá de Brasília, ele também está sofrendo com problema na tireoide, não sabem se é câncer, se não é. Eu sei que ele vai passar por cirurgia, e já há muito tempo ele vem sofrendo. E nós queremos orar por ele também. Então, se você quiser vir orar aqui com a Tereza, você pode vir orar, né? Amém? Eu acho que... eu creio que Deus quer abençoar a família da Tereza por completo. Amém? Senhor, nós queremos entregar, Senhor, estas petições nas Tuas mãos, Senhor. Crendo que o Senhor está ouvindo as nossas orações por causa da Tua glória, por causa do Teu louvor, Senhor. E nós clamamos aqui, Senhor, conforme a Tua palavra, Senhor, que diz que nós podemos suplicar a Ti, Senhor. Nós podemos interceder em favor das vidas, Senhor. E nós queremos rogar aqui, Pai, ó Deus, que o Senhor esteja ministrando, Senhor, sobre a vida desses irmãos queridos, Pai. Que o Senhor esteja alcançando as suas vidas, tocando, Senhor, no seu corpo, Senhor. Ó Senhor, estendendo a Tua mão poderosa, Senhor, e trazendo a cura, Senhor, trazendo o alívio, Senhor, trazendo, Senhor, a libertação, Pai. Ó Senhor, nós nos lembramos dele, Senhor, e também sofremos com ele, Senhor, e ficamos muitas vezes angustiados, Senhor, e o Senhor conhece tudo isso, Pai, e nós queremos rogar, Senhor, por favor, Senhor, ó, vem com Teu poder, Senhor, vem com a Tua graça e misericórdia, Senhor, e derrama sobre eles, Senhor, a porção de cura, a porção de alívio, Senhor, intervém nas suas vidas, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós abençoamos a vida do Haroldo, Senhor, nós abençoamos a vida do Paulo Ricardo, Senhor, nós abençoamos cada um deles, Senhor, ó, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a Rosana, Senhor, abençoa, Senhor, a sua vida, Senhor, cada um deles, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, irmãos? Vamos passar os avisos. Bom, como de costume, né, a gente tem no meio da semana nosso grupo caseiro. O nosso deve começar essa semana, não sei se alguns já começaram na semana passada. Aí semana que vem, culto normal. No sábado, vai ter uma atividade com as crianças no Parque do Mirim. Vai ter um piquenique. Desculpa, Parque Mirac, no sábado. Os adolescentes vão voltar só dia 24, porque a gente está com 2 adolescentes em Valinhos, né? Então, a reunião com os adolescentes começa só dia 24 de janeiro. E um aviso especial, no dia 31, para os irmãos estarem programando, a gente vai ter um culto de ordenação. Vai ser na igreja do Hangar, que é lá na Visconde, na entrada de Indaiatuba. Vai ter não sei se o Jô coloca aí o... Não? Depois o Jô coloca. É às 19 horas.
na igreja do Hangar, como é uma igreja maior, né, a gente achou melhor fazer um espaço para poder acomodar mais pessoas, né? E a gente queria deixar esse convite para todos os irmãos para estarem junto com a gente nesse dia. Então vai ser um sábado à noite e depois a gente vai ter uma pequena recepção, tá bom? Para vocês estarem se planejando para estarem com a gente. Amém, irmãos? Estenda sua mão, vamos orar pela palavra, pela vida do Sonsim. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito já desde o louvor, Pai. Queremos agradecer, Senhor, por esse tempo, pela oportunidade de estarmos juntos, em família, em comunhão contigo, Pai. Abençoa, Senhor, também agora esse momento da palavra, a vida do Sonsim, aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor vem fazendo através da sua vida. E que venha, Senhor, essa palavra nos comunicar, Senhor, a sua verdade, e que possamos estar atentos, Senhor, ao que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Guarda a sua vida, guarda a sua boca, guarda aquilo que o Senhor trouxe para nos falar nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Não tínhamos combinado um tempo de oração, deixar para depois, tá bom. Então, oi, tudo bom? Eu estava aqui atento, né, a esses cânticos que nós tivemos, a penúltima música aí, que é nova para mim, eu nunca tinha ouvido, né? E eu achei muito interessante a linha teológica, né? Muito bem, assim, muito claro, né? A questão do Evangelho para sarar as nossas vidas. E que me veio à mente naquele trecho que diz assim, que ele falou, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? E todos se foram, e o único que não tinha pecado naquela situação era ele. Ele não atirou, ele perdoa, né? Então, isso me impacta. É muito forte essa revelação, né, de como é o coração do Senhor para com aqueles que Ele tem chamado e tem respondido ao seu chamado. Amém? Outra coisa muito interessante, esse cântico que fala aí das coisas da eternidade, algo assim. Ontem eu vi uma postagem lá, o Pedrinho com a Isabel estavam comemorando lá 39 anos de casados, né? E eu e a Inês vamos comemorar 46 anos amanhã, né? E mais 4 anos que a conheci, faz 50 anos que eu convivo com ela, né? Eu não estou falando de números, estamos aqui interessados em recordes de números, mas eu falo das coisas do Senhor, elas são sólidas, né? Elas permanecem, elas continuam, né? O Senhor, através das nossas vidas, vai consertando, né, cada um de nós, vai trabalhando nas nossas vidas, e a gente vai convivendo com as situações, sempre firmados nele, e por causa disso, unicamente por causa disso, por causa da graça e a misericórdia dele para conosco, nós permanecemos. Eu acho que é difícil para muitas pessoas entenderem a importância de permanecer, dessa continuidade da vida debaixo da graça, dentro daquele plano de Deus para as nossas vidas, dentro daquela linha que eu costumo falar aqui para vocês, sempre vivemos lá no chão de fábrica, né?
como é que é a vida do cotidiano. E se tem algo que tem cotidiano por detrás, é a vida da família, né? Nós juntos ali, hoje a Inês falou assim, muito obrigado pela proteção que você me deu nesses anos. Ixi, a exigência dela é muito baixa, muito pequenininha, né? E é tão bom, né? Eu diria assim, se precisássemos começar tudo de novo, se houvesse aquela história da máquina do tempo, essa coisa, para mim, seria exatamente da mesma forma, né? Hoje eu tenho certeza no meu coração que o meu amor por ela é muito maior do que aquele de 46 anos atrás, né? O Senhor produziu muita coisa e eu sou grato a Deus, porque com certeza minha vida, se eu não conhecesse o Senhor, teria sido uma desgraça, né? Com certeza não teria permanecido e tendo a certeza, né, da plena vida que o Senhor concede a cada um de nós. Então, eu queria continuar falando desse assunto aí de chão de fábrica. Eu não montei nenhum... Eu quero ler para vocês aqui um negocinho que já me mandou para a gente esses dias. Porque hoje é dia 11, né? Faz 11 dias que falamos Feliz Ano Novo. Tomaram champanhe, não. Fizeram muita festa e coisas assim. Feliz Ano Novo e coisas assim, né? E ele mandou um texto para a gente, meio de direção até, falando dessa questão de que mudou os dias e tal, mas não é por causa do mudou o dia, porque ele diz assim, e agora, o que temos pela frente, né? Estamos no dia 11 de janeiro. O nosso trabalho não muda. Talvez alguma nova orientação sobre como fazer, talvez uma nova abordagem. Creio que, na essência, o nosso trabalho não mudará. Precisamos fazer discípulos. Essa é a ordem, não mudou. Ela permanece vigendo neste novo ano. Precisamos prioritariamente e tal. Então, ou seja, o que ele mandou para a gente é que aquilo que nós vivemos até agora, nós precisamos continuar. Porque o Senhor tem aquele dia, né? Tem aquele momento em que as coisas se completam, algo assim. Mas enquanto isso não se completa, nós vivemos aqui e o nosso chamado é viver diante dele todos os nossos dias, né? Servindo, curtindo, por que não? Por que é que tem que ser difícil? As dificuldades que a gente encontra pelo caminho, você pode perceber, é da nossa própria resistência em ouvir e andar diante daquilo que ele propôs para nós. Eu queria ler aqui dois textos rapidinho. Então, o primeiro está lá em Mateus 28, 19, que está falando do fazer discípulo, né? Uma coisa que não mudou do ano passado para esse ano também é que eu ainda não fiz a cirurgia de catarata, ainda não estou enxergando. É assim, qual é? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse é o nosso, né, é a nossa vida. É aquilo que nós temos chamado a fazer. E a outra coisa
que está lá em Mateus capítulo 5. Que todo mundo sabe de cor, do 13 até o 16, que ele fala: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras e que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Esses dois textos são conhecidos, cada um de nós tem certeza, conhece, já ouviu muitos ensinos a respeito deles. O que significa o sal, qual é a função do sal, de preservar, de dar sabor, a função da luz, de trazer claridade, trazer a verdade, e coisas assim. Então, não estou interessado em fazer um tratado teológico a respeito disso, mas de lançar um desafio. Né? Lançar um desafio de nos apegarmos a essas palavras que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente tem aprendido através da vida, e como aquele negócio de fixar em alto e coisas assim, falei, não posso deixar passar esse ano sem que eu viva plenamente todos esses princípios que Deus tem dado para mim. Me apegar nisso. Não adianta eu ficar olhando para coisas fabulosas e que podem acontecer, algo assim, se eu deixo os fundamentos da vida, os princípios da vida, os princípios que Deus tem para que nós vivamos dentro dele, passar. Fica bonito, né? E a gente vai ficar como muita gente andando atrás de fantasias e coisas bonitas, né? Quando você olha assim, eu gosto de ver aqueles vídeos no fim do ano, assim, quando muitos grupos cristãos fazem aquelas coisas muito bonitas, né, com luzes e, né, hoje existem os drones, fazem festas fantásticas, de um visual tremendo, algo assim que, nossa, né, que legal, que bonito, parece que traz uma satisfação na alma, né? Tá, legal. E aí, a partir do dia 2, volto à minha velha forma. As coisas que eu praticava, as coisas que... aquilo tudo é muito bonito, passou, tal, mas... E o pleno? E aquilo que Deus reservou para a gente, né? A gente não chega a viver plenamente todas as coisas de Deus para as nossas vidas, se não insistirmos no nosso dia a dia, em cada detalhe, em cada momento das nossas vidas, em buscar, em ouvir a Deus, em trazer aqueles princípios para a minha vida, para o meu relacionamento. Eu gosto de um trecho do Salmo 19, ele, para mim, é bastante, assim, para quem crê, para quem creu, né, para quem tem o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida, recebeu e tudo mais,
Aqui no Salmo 19, fala a respeito dele, fala a respeito da palavra. O verso 7 e 8 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os grandes dramas que nós passamos normalmente estão na origem dos traumas de alma, das dificuldades que a gente carregou e da formação que trouxemos, das ideias, das mentiras que Satanás conseguiu enfiar na nossa cabeça. Mas a palavra de Deus diz que ela restaura a alma, eu preciso dela. Sem a palavra, no meu dia a dia, no meu cotidiano, não tem negócio. A minha alma vai continuar presa às coisas todas que me desviam de obedecer, de andar diante de Deus. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria àqueles que são simples. Então, essa palavra revela coisas sobrenaturais para nós, coisas que não são alcançáveis aos de maior intelectos e coisas assim, porque são coisas que só o Senhor pode revelar, porque Ele é sábio e nele reside a sabedoria. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Aqui está uma coisa, né? Os preceitos são retos e alegram. Eu busco alegria em muitas coisas. Todos nós gostamos de ver o time da gente ganhar, né? Ontem nós ganhamos. Hoje... Mas amanhã ele perde, e aí vem tristeza. Ou seja, não é nessas coisas que eu preciso buscar alegria. Porque ela não tem alegria, as coisas naturais não tem como manter. Mas os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Então, se eu creio, essas coisas vão acontecer. Se eu tenho a palavra, e aqui eu falo daquela famosa situação, coisas básicas da vida cotidiana do cristão, né? Vida com Deus, né? Busca na sua palavra e busca nos relacionamentos na vida da igreja. São o triplé que forma a estrutura de vida para cada um de nós. E o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Clareza, luz, verdade. Tudo que conduz a gente em segurança. Então, quando eu olho lá para ser sal e luz, se eu creio nessa palavra, e essa palavra faz todas essas coisas em mim. Então eu queria assim repartir com vocês, trocar uma ideia rapidinha, da aplicação do tal do sal e luz. Como é ser sal e luz em cada situação das nossas vidas? E aqui eu deixo aberto para cada um fazer a sua própria análise. Quero só citar algumas coisas que me veio à mente, mas a palavra é muito mais ampla do que a minha, aquilo que eu posso falar agora. Então eu penso aqui, eu sou lá em casa o pai, o marido. Como é que o marido pode ser sal e luz na vida da sua família? A gente conhece todos os preceitos de Deus para a vida do marido, da esposa, dos filhos. A gente conhece os preceitos de Deus para a nossa vida na sociedade, na vida da congregação local onde nós participamos. A palavra de Deus traz orientações muito claras a respeito disso.
E se a gente não andar dentro dessas coisas, eu costumo, assim, eu tenho para mim, a palavra ali no Salmo 19 fala aquelas coisas, minha interpretação pessoal, como eu me refiro, é que tudo aquilo que o Senhor direcionou, coloca para a gente como fundamento básico para onde eu devo viver, é o melhor caminho que existe. E qualquer outro caminho diferente desse não vai produzir bênção na vida da gente. Não vai trazer aquilo que a gente está buscando. Deus escolheu o melhor caminho. A gente costuma dizer, ele que nos criou, Ele nos conhece, Ele sabe o ambiente no qual nós vivemos, nesse tempo, né, debaixo da ação do pecado ainda, o pecado presente na humanidade. Ele conhece todas essas coisas e Ele colocou para nós qual é o melhor caminho para a gente viver. E se eu sou teimoso, cabeça dura, e não quero andar dentro dessas coisas, porque é muito difícil, vai ferir meu... como é que é? A questão do orgulho, quebrar... Ele não se diz orgulho, mas isso vai me humilhar, e coisas desse tipo. E aí eu não ando naquele caminho, né? Eu não obedeço o princípio. Eu não obedeço o princípio, não vai funcionar. A vida não vai dar certo. Vai gerar conflitos, vai gerar confusões, dificuldades, e eu não vou atingir tudo aquilo que Deus propôs para que eu atingisse, por teimosia, por andar fora dos princípios. Então, quando eu falo de, como marido, ser sal e luz lá na minha casa, eu preciso, eu marquei aqui algumas coisas para mim. Primeiro, eu preciso ser um discípulo de Jesus. Se Jesus não é Senhor da minha vida, como é que eu vou conseguir transmitir para a minha família os preceitos, a vida de Deus? Eu preciso amar a minha esposa. Amar é aquela história, né? Pensa que é fácil, né? Porque se eu sou discípulo de Jesus, o Senhor está sobre minha vida, e eu vou obedecer os seus mandamentos. E naquilo que Ele me diz para amar a minha esposa é muito mais fácil, porque eu estou debaixo do governo do Espírito Santo. A vida acontece. Eu posso amar, mas amar a minha esposa é dar a minha vida por ela, não é amar romântico e tal. Isso também faz parte, tá? Os maridos mais machões aí, eu avisar vocês que nossas esposas também têm um lado romântico guardadinho lá para que cada um de nós sermos supridores dessas áreas em suas vidas. Mas é muito mais que isso, é dar a vida, né? A Inês falou de ter guardado, ter cuidado todo esse tempo. E eu fico, meu Deus, quanto que eu errei nesses 40 e tantos anos, né? Que graças a Deus ela também é discípula, é fiel, tal, então ela consegue superar. Mas eu preciso fazer disso uma prática. Preciso amar os meus filhos. Porque se a gente não ama, cai entre nós. Está uma fase da vida que dá vontade de dar umas bordoadas neles, né? Aquelas adolescentes assim, né? Ai, que vontade eles... E aí, eu tenho assim uma coisa sobre o modelo antigo de famílias que existiam, né? Quando a gente pega aquelas fases anteriores às revoluções mais modernas, a gente vê determinadas coisas que foram assim, pegaram alguns princípios e deturparam os princípios e tornou
inverteu as coisas e a humanidade sofreu bastante debaixo de mentiras e distorções. Aí nós vivemos hoje no sentido oposto, né? Onde havia regras, cuidados e coisas assim. Hoje existe uma bagunça completa, não se respeita mais princípios, abandonou-se aquilo que Deus estabeleceu para a família e começaram a inventar até famílias esquisitas que não existe dentro do preceito de Deus, que Deus olha como pecado. Então eu preciso amar os filhos para poder cumprir a minha função de educar, de direcionar, de proteger, de suprir, de livrar do mal. Eu preciso liderar a minha casa, no aspecto tanto socioeconômico quanto espiritual. Dentro da modernidade, dentro da experiência que a gente tem visto na história da igreja mais recente, tem sido muito mais fácil ver as irmãs liderarem espiritualmente. Os homens, grande parte dos homens, preferem jogar videogame, preferem partir para os prazeres e coisas assim e deixar para as mulheres a busca pelas coisas de Deus. Isso está errado. Isso, quando acontece desse jeito, não tem como a bênção atingir a família, porque os canais estão entupidos, estão fora do lugar, não vai acontecer. E a família toda sofre por falta dessa postura do marido, exercendo a sua função de sal e luz dentro da sua família. Direção, proteção, provisão, coisas para o marido. E a esposa? Ser discípula de Jesus, ser uma auxiliadora idônea. Não foi isso que o Senhor falou? Que far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. Né? Então, tem duas coisas importantes aí. Então, a auxiliadora é aquela que, junto com seu marido, conduz a família. O Provérbios 14 tem um versículo que todos também conhecem, fala 14:1, fala assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. Então, na posição da mulher sábia, edifica a casa. Então, coisa importante aí, ser sábia, ou seja, buscar a Deus, ouvir a Deus, conhecer os princípios de Deus para a sua própria vida, né? Sarar dos seus dramas que todo mundo carrega, não tem quem não traga algum drama pessoal, algum problema nas suas formações e coisas assim, mas adquirindo sabedoria, ajudar junto, trabalhar junto com seu marido para edificar a sua casa. Ele diz aqui que aquela que não obedece esse princípio, destrói. E as famílias só vão funcionar bem se a esposa, atuando na sua função de sal e luz dentro da sua casa, buscar a sabedoria e trabalhar os seus fundamentos e viver plenamente aquilo que Deus propôs para a sua vida. Amém? Aí a gente pode falar da posição dos filhos dentro da sua família, como que os filhos também podem ser sal e luz. Eu lembro de uma vez, num encontro de jovens, acho que foi o Zé Roberto,
que o Senhor o tenha, né? Já foi, já partiu. E ele pregou naquele encontro de jovens, e ele disse assim, porque era um grupo, ele disse: vocês jovens, vocês adolescentes, podem fazer a diferença na vida da sua família. Porque nem todos vocês têm os seus pais convertidos, e muitos dos seus pais que são convertidos também não estão andando muito bem, a família tem sofrido bastante. E se vocês se posicionarem em Cristo e viverem debaixo da palavra, viverem debaixo da graça de Deus, vocês vão ajudar suas famílias a serem corrigidas, consertadas, saradas e viverem plenamente. Porque quando a gente fala aqui marido, esposa, filhos, tal, na vida, assim, nem todos nós vivemos exatamente com essa estrutura, né? Há algumas irmãs sozinhas, alguns irmãos sozinhos. Percebe? Eu preciso adaptar, compreender que esses princípios todos precisam ser reais, mesmo que a gente não tenha exatamente essa formação. Isso não me impede, mesmo que não seja desse jeito, isso não me impede de exercer o meu papel, a minha função, ser sal e luz dentro da minha família, para completar o plano de Deus, fazer com que as coisas de Deus aconteçam na minha casa. Para terminar, e eu vi um sujeito falando de pregação, né? Ele diz assim: nunca fale para terminar, tal, que você já está terminando, tal, e depois você fica mais meia hora falando, tal, ninguém mais vai acreditar em você. Mas eu vou falar aqui para terminar. Quero ler alguns versículos aqui no capítulo 5 e 6 de Efésios. São versículos, assim, escolhidos a dedo, né? E são poucos, tá? Fiquem tranquilos. O capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Que aqui a gente começa a falar sal e luz na vida da congregação local. Amém? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido como ao Senhor. É difícil, às vezes, para certos maridos, né? Mas é para o Senhor, então, aí facilita bastante, né? Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. 28. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Que tem certos patrões que não é fácil, né? Vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Vocês percebem aí que Ele alcança todo tipo de relacionamento humano.
família, sociedade, igreja, todas as situações, em todas as circunstâncias eu devo exercer essa função de ser sal e luz. Amém? Então, se a gente pegar essas coisas e colocar, né, esse ano, o Senhor me dá graça para andar nesses lugares, cumprir os preceitos que o Senhor nos ensina e deixou para nós. Por favor, me ajude. Não, em algum momento eu estiver me desviando disso, tem misericórdia, me ajuda. Levanta alguém que me repreenda e me ajude a andar nesses lugares. Eu creio que se a igreja que existe na face da terra hoje, os cristãos se autodenominam cristãos, e que acontecesse um insight assim, geral, e que todos os mais de 1 bilhão que existe na face da terra, se caísse essa ficha, né? E isso se tornasse uma realidade, provavelmente o Senhor voltaria até o fim do ano, porque o Evangelho alcançaria a face da terra toda, todinha, não teria como essas coisas não acontecerem. Amém? Então, que nós comecemos por nós, lá em casa. Amém? Hoje vamos celebrar a ceia, dia festivo. O Senhor é tremendo. Apesar das nossas limitações, dificuldades, Ele nos perdoa, nos guarda. O Senhor é incrível, né? Ele poderia atirar a primeira pedra, mas Ele preferiu perdoar. Amém? Que cada um de nós receba isso. Amém? Vamos orar. Vem vindo. Amém. Obrigado, Pai. A Tua palavra é contundente, realmente, e atinge os nossos corações. Porque são verdades eternas, e nós te agradecemos porque o Senhor, pela Tua misericórdia, preferiu nos perdoar. Muito obrigado, Senhor. E que o Senhor nos ajude esse tempo todo, derramando Teu Santo Espírito, completando a Tua boa obra. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é poderoso para completar a boa obra que o Senhor começou nos nossos corações. E nós queremos nos dispor à ação do Teu Santo Espírito, para que a boa obra que o Senhor já começou se complete na vida de cada um dos Teus filhos aqui. No nome do Senhor Jesus. Amém. Parabéns, viu? Ele falou parabéns para 46 anos de casado, 50 de história. Veja só, né? O negócio aqui não é fraco, não. Talvez tenha gente mais anos, né? Mas a memória que importa, né? Memórias boas, coisas boas de serem lembradas, né? Não é história triste, a história que Cristo constrói na nossa vida são histórias eternas. Muito precioso é ter a palavra do Senhor no coração. Se a gente der importância, valia ao que a palavra diz, vai mais do que 50 anos, vai mais do que 100 anos, vai a eternidade na nossa vida. O eterno começa a fazer parte do nosso ser agora, aqui.
Não é um dia quando eu fechar os olhos, minhas mãozinhas ficarem em cima do peito, no caixão e todo mundo olhando. Vai além. A eternidade começou na nossa vida em Cristo. Amém? Então, é precioso isso. E quando nós falamos da ceia, a ceia é interessante, é importante, porque Jesus instituiu ela como sendo o seu sangue, o seu corpo que foi dado por nós. E ele diz: fazei isso em memória de mim. Em memória de mim. Quando a gente toma a ceia, a gente vai se lembrar que nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro. Seu corpo, foi dado ali na cruz, seu sangue derramado, o sangue precioso que Pedro fala, precioso, derramado por mim, pecador, por você e por nós. E nós devemos lembrar não só nesse dia. A Bíblia diz que nós devemos fazer isso em memória dele. Amém? Da sua morte, do seu sacrifício. Eu queria que todos nós possamos tomar a ceia, mas com esse temor, né? Com essa memória, que nós somos libertados, nós somos resgatados, nós somos livres dos nossos próprios caminhos, né? Deus nos alcançou, graças a Ele nós estamos aqui. Ele diz, Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Um memorial. O Senhor, nós estamos aqui, não é porque temos algumas virtudes, mas porque Ele nos alcançou, Ele nos comprou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou daquela vida humana miserável que nós tínhamos, para nos dar uma vida no Senhor, no Espírito Santo. Amém? Vamos levantar. Vamos meditar. Vamos pensar por que nós estamos fazendo isso aqui hoje. Amém? E depois de você meditar aí, você pode confessar ao Senhor: eu quero fazer isso em memória do Senhor. Que a minha vida seja transformada, mudada, como Wagner falou, lá, não é no chão de fábrica, como ele costuma falar, é lá em casa, é lá em casa, é mais perto, é antes de ir para a fábrica, né? É lá em casa. Eu entendo que ele fala o chão de fábrica por causa do funcionamento, mas é antes de sair de casa, lá em casa com a minha esposa, com o marido, quando a gente se dobra lá. Vamos orar, não vamos ter coragem de sair de casa sem invocar o nome do Senhor. Tome a ceia, tome o pão com essa consciência que Ele morreu por você e por mim, Ele morreu por nós. Amém? Senhor, nós te agradecemos por este pão, Senhor, que representa o teu corpo, Senhor, santo,
puro, sem pecado, Senhor. E este vinho que representa o teu sangue, Senhor, que foi ali na cruz derramado, Senhor, e pelo qual nós fomos comprados para ti, Senhor. Nós lembramos do Senhor, nós fazemos menção do Senhor, do sacrifício e da morte do Senhor na cruz, Pai. Nos abençoe com essa consciência, Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor, do cuidado do Senhor, Pai. Assim nós queremos andar, Senhor, para a glória e honra do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Por favor, Celcinho, vem aqui. Partir o pão. E vocês podem se assentar. E vamos esperar e tomar a ceia do Senhor. Sim, vem pegar o pão aqui. Vem pegar o pão. Amém? Pode vir.